O capítulo 1188 de One Piece chegou para abalar as estruturas da história com a morte de Monkey D. Luffy. Ou pelo menos com um cenário brutal onde a vida do protagonista está em alto risco. Ele é completamente dominado em combate e se vê diante de um inimigo praticamente invencível. Neronaimu se apresenta como uma força muito acima de tudo aquilo que o Luffy já conseguiu superar. A quinta marcha é fraca aos olhos do soberano. O Rei do Mundo simplesmente atropela o Capitão do Chapéu de Palha e transforma a batalha em um massacre unilateral, deixando uma dúvida no ar. Existe realmente alguma chance de vitória contra alguém nesse nível? Estamos diante do começo do fim? One Piece vai acabar? Se tudo parece perdido, se nem mesmo a quinta marcha foi o suficiente para enfrentar Imu, será que a única saída restante é aquilo que os fãs discutem há anos? O despertar de uma sexta marcha? A transformação completa em Nika, o Deus do Sol? Hoje a gente vai analisar cada uma dessas questões. Vamos entender por que a diferença de poder entre Imu e Luffy é muito maior do que parece e como ele pode alcançar o seu adversário. Discutir também o verdadeiro significado desse final devastador e descobrir qual é a única esperança capaz de tirar o Chapéu de Palha do pior cenário que eles já enfrentaram em toda a obra. A morte de Luffy em Elbaf. O grande assunto desse episódio, sem sombra de dúvidas, é o resultado do ataque extremamente violento de Imu-sama contra o Luffy. A própria construção da cena faz parecer que a gente está diante de um ataque fatal, ou pelo menos próximo disso. E naturalmente, uma ideia dramática passa pela cabeça do fã de One Piece. O Luffy vai morrer? E calma, isso não é tão absurdo quanto parece. O Luffy já morreu uma vez. Em um ano, durante a batalha contra o Kaido, em um dos golpes mais impactantes da série, ele foi derrotado. Teve sua voz sumindo e naquele instante, tudo indicava que a batalha havia terminado. Era o fim de Monkey D. Luffy. Só que foi a partir dessa morte que ele renasceu ao som dos tambores da libertação. Foi naquele momento que a Gomu Gomu no Mi, descoberta então como Hito Hito no Mi, modelo Nika, o Deus do Sol, despertou e surgiu a quinta marcha, transformando Monkey D. Luffy no Guerreiro da Libertação. Agora, quase 200 capítulos depois, surge o inimigo em um nível muito acima do protagonista. E aí, mais uma vez, o Luffy sofre um golpe mortal. E mais uma vez, surge a pergunta: será que uma nova evolução só pode acontecer através da morte? Será que ele precisa morrer de novo para despertar sua próxima forma? Eu entendo completamente quem acredita nisso. Existe um precedente dentro da obra, tá muito claro. Se a quinta marcha nasceu após a morte do Luffy, é plausível imaginar que o próximo estágio do seu poder também exija um preço parecido. Ainda mais depois da própria fala de Imu, deixando claro que o Luffy tá longe de ser o que Joy Boy era. Eu, particularmente, não acho que Oda vá repetir a mesma fórmula, a mesma estrutura. Eu acho que esse momento aqui não existe para matar o Luffy e sim estabelecer a diferença absurda que existe entre ele e o Rei do Mundo. É pra gente ter uma noção da verdadeira força e da verdadeira presença que Imu representa. O soberano destruiu o Luffy, ele foi muito superior. E isso é importante. O impacto desse capítulo faz a gente sentir que a situação saiu do controle, e é isso que a presença de Imu-sama demanda. A gente não tem que ficar confortável ou achando que tudo vai dar certo quando ele tá ali. E a prova tá aí, o símbolo de esperança sendo estraçalhado. E é por isso que eu acho que o Oda não precisa matar o Luffy de novo. A sensação de desespero aí já está sendo construída. O objetivo desse momento me parece alcançado e também avançando. O importante são as consequências para o cenário que a gente vai falar agora. E para isso, eu enxergo 3 possibilidades. A primeira é a que eu menos gostaria de ver. Existe a chance do Oda transformar tudo isso em uma grande galhofa, trabalhando ali de maneira mais cômica os poderes da quinta marcha. O golpe pareceu mortal, mas na prática pode acabar não tendo um efeito com uma resolução mais cartunesca, com o Luffy, sei lá, no estilo Tom e Jerry, reagindo de maneira cômica como se nada tivesse acontecido, graças ao poder absurdo que a quinta marcha permite. Então pode ser que o Oda opte por algo assim,
Ou até algo mais nessa linha mais diferente, né? Sem brincar tanto com o cômico, mas por exemplo, fazendo o Luffy, sei lá, sendo capaz agora de produzir até mesmo um clone na quinta marcha. Eu não acho a decisão mais legal, mas reconheço que tudo aqui mencionado é possível. Eu só acho que essa escolha acabaria indo contra também o que foi construído nesse capítulo. O Imu ganhou uma presença ainda mais intimidadora. Se o primeiro grande ataque do Rei do Mundo termina em uma gag, parte dessa tensão desaparece e o próximo golpe supostamente mortal, cara, perde muito peso. O Ace teve o peito perfurado, destruído, e a gente já sabe, né? Fora que a espada do Imu simplesmente destrói e tira a vida de tudo ao redor. Então assim, é um golpe insano e a perfuração dele, cara, deve trazer danos muito poderosos e demanda consequências graves. A segunda possibilidade me parece muito mais consistente com o histórico de One Piece. O golpe realmente foi devastador. Luffy vai sofrer um dano gravíssimo, vai ficar à beira da morte, mas ainda consegue sobreviver. Para isso, existem dois precedentes interessantes. O primeiro aconteceu lá no confronto contra o Crocodile. O Luffy foi literalmente empalado pelo gancho do Chichibukai e também parecia impossível imaginar que ele voltaria à luta. Mesmo assim, depois de ser salvo e beber água no canudinho, ele voltou para a porrada. Mais recentemente, Imu atravessou o Príncipe de Elbaf com um ataque brutal com a Nêmesis. Isso aí, cara, mata qualquer um. Mesmo assim, o Loki continuou vivo e continuou lutando. Só foi cair depois de outro golpe nesse mesmo nível. Ou seja, o ataque vai ser muito prejudicial ao Luffy, mas ele vai conseguir continuar lutando. Essa parece a possibilidade mais provável, entendendo que qualquer outro golpe desse nível pode tirar ele completamente da luta, ou pior, o que vai gerar uma tensão no cenário e essa preocupação constante de não levar outro ataque. Eu acho justo, traz um conceito maneiro, eu gosto da possibilidade. Agora, existe uma terceira hipótese mais ousada, mais absurda e que transformaria o Elbaf num completo caos. Gosto bastante dela também. O golpe realmente destruiu o Luffy e ele tá fora de combate. O Deus do Sol simplesmente caiu e não vai participar da resolução de Elbaf. Ou pelo menos não durante um tempo, porque a gente sabe que a recuperação dele é absurda, ainda mais sendo uma Zoan despertada, e dentro de um período aí ele pode retornar para o combate. Mas esse cenário que eu apresento seria loucura. Os Chapéus de Palha, os Gigantes e todos os aliados precisariam enfrentar Imu-sama sem um homem que sempre resolve a situação. Seria ousado pra caramba. A ausência do protagonista obrigaria todos os outros personagens a assumirem responsabilidades que normalmente recaem sobre o Luffy. Seria um cenário desesperador e eu acho que também seria muito maneiro de acompanhar, por mais que seja muito difícil disso acontecer. Eu continuo acreditando que Oda vai seguir ali pelo segundo caminho que eu apresentei. O Luffy vai tomar um ferimento grave, mas vai resistir. Para mim, isso preserva a imponência do Rei do Mundo, mantém a tensão em Elbaf sem tirar o Luffy da jogada e ao mesmo tempo, e isso é muito importante, abre espaço para aquilo que pode ser o próximo grande passo da evolução do protagonista. O despertar da sexta marcha, o amanhecer do Deus do Sol. Recentemente, eu fiz um vídeo especulando essa possibilidade que eu chamei de Gear Dawn. Eu acho que faz muito sentido levantar isso de novo, né? Agora que todo esse cenário parece apontar para uma evolução importante do Luffy. E também, antes disso, já existia um indício bem interessante de que, de fato, ainda existe mais uma transformação para o Luffy. O Oda introduziu um elemento visual novo em One Piece. Tanto Imu quanto a deusa da chuva Zaza possuem uma auréola divina nas costas. Durante muito tempo, né, se acreditou que o Hagoromo do Luffy representava esse aspecto divino no personagem. Só que se a gente parar para analisar, né, esse mesmo elemento aparece em personagens que não carregam essa conotação. A gente tem o exemplo aí, né, do Rob Lute, que desperta sua Zoan e ganha um Hagoromo, e até o próprio Kaku, que assim, eu adoro ele, mas, né, fica difícil dizer que isso é uma marca divina da girafa quadrada. Então é simplesmente o que é, né? Algo muito mais ligado ao despertar de uma Zoan do que de fato uma Zoan mitológica e tudo mais. Agora, essa auréola que aparece em Imu e na Zaza é outra história. Ela está exclusivamente nesses personagens divinos e pode representar uma marca desse patamar.
E se essa foi realmente a ideia, isso significa que ainda falta um último nível para o Luffy alcançar. Ele despertou a fruta de Nika, mas depois da fala de Imu tá claro que ele ainda não atingiu o potencial máximo do Deus do Sol. Lá em Wano ele disse, cheguei no meu ápice, mas claramente essa não é a verdade. É o ápice daquele momento, mas seu potencial ainda aponta mais alto. Contra Imu, a quinta marcha não basta. E é aí que essa nova transformação entra, se desenvolvendo através da morte dele ou devido ao superar de grandes desafios, como foram todos os outros Gears. Outro detalhe que eu acho muito interessante é o próprio Maki utilizado por Imu. Ele parece uma espécie de evolução, uma vertente diferente ou até mesmo um novo sistema ligado ao Haki tradicional. Ainda não dá para afirmar exatamente o que é, mas ele existe e por isso pode ser algo que o Luffy incorpore na sua sexta marcha, porque é um sistema de poder extremamente versátil, poderoso, que o Luffy ainda não tem conhecimento e não sabe usar. Então pode ser que o acesso a essa habilidade dê a ele uma nova forma. Talvez até a auréola divina seja o meio através do qual essa energia se manifesta. Visualmente, eu não imagino uma mudança tão radical no Luffy. Eu acho que ele continuaria com essa aparência branca, luminosa e quase pura que já caracteriza a quinta marcha e o próprio Sol. A grande diferença estaria em suas costas. Assim como Imu possui sua própria auréola e a Zaza também possui um símbolo que representa sua natureza, cada um ali tendo suas próprias particularidades, eu imagino que o Luffy teria uma auréola única, inspirada exatamente na simbologia do Sol, principalmente no Deus do Sol. E aí eu trago para vocês essa ideia que eu tentei representar nessas artes que vocês estão vendo agora, tá? Seria dessa forma ou dessa forma. Eu acho que apesar do desenho não estar muito bom, eu acho que casa muito bem com a ideia toda e o simbolismo do Sol no Luffy. E eu até mesmo nem chamo de despertar da sexta marcha, mas sim o amanhecer da sexta marcha, só para soar mais poético mesmo. Com essa nova transformação, o Luffy ia finalmente se tornar a representação completa do Deus do Sol e alcançar o poder necessário para enfrentar, de igual para igual, o Rei do Mundo. A última esperança em Elbaf. Independente da sexta marcha acontecer agora ou não, existe um problema muito maior antes disso. Como Elbaf vai sobreviver? Porque se o Luffy realmente estiver fora de combate, a esperança praticamente desaparece. É muito difícil imaginar alguém conseguindo enfrentar Imu nessas condições. Existem nomes fora de Elbaf, como por exemplo Monkey D. Dragon ou Shanks, que poderiam mudar completamente o rumo da história, né? Mas isso eu vou deixar para outro vídeo sobre possíveis personagens que ainda vão aparecer, ou possivelmente, né, vão aparecer, ou podem só aparecer no arco e salvar o dia. Agora eu quero olhar só para essas peças que já estão dentro da ilha e trabalhar nelas. Uma delas é o Biblo. Cara, muita gente esquece dele, mas ele não pode ser esquecido. Ele vive desde antes do século perdido, e ele tá lá em Elbaf por algum motivo ainda desconhecido, então ele é muito importante. E se o Imu também atravessou esses 800 anos, né, tá vivo ali, pode ser que esses dois se conheçam, e isso pode render ali uma interferência bem interessante nessa batalha, até influenciando Imu negativamente de alguma forma. O Scopper-Gaban também poderia aparecer para ganhar algum tempo, fazendo algo parecido com o que Rayleigh fez contra o Kizaru lá em Sabaody, só que tem um problema gigante, né? Ele está muito debilitado no momento, então eu não apostaria tanto nisso. Outra possibilidade é o retorno de Bartolomeu Kuma. Ele está lá, entre aspas, para ser consertado, e eu acho que faz sentido, né? Visto toda a história que ele tem com os dragões celestiais, mas galera, já fizeram esse homem sofrer demais, pô. Não matem o Kuma pela 20ª vez, por favor. Deixa o homem restaurar, viver com a vida dele, tranquilo, na paz de Cristo, suave. E aí, né, já que a gente falou do Kuma, cara, a Bonnie eu acho que teria pouquíssimo impacto direto contra Imu. Não dá. Ela ia aparecer na frente dele e só Deus sabe as horrorosidades que Imu ia fazer contra ela. Zoro e Sanji estão ocupados, Jinbe talvez consiga segurar ali alguns instantes, mas vale lembrar que o próprio Zoro tentou, não conseguiu, Sanji tentou, não conseguiu, então o Jinbe pode tentar usar um karatê mais defensivo ali para ganhar algum tempo. Ragnir está destruído,
E ainda existe essa outra possibilidade interessante envolvendo o Loki, né, que seria ele finalmente entrar na sua forma híbrida. E aí faça a sua última grande batalha, né, sua verdadeira demonstração de poder máximo, só que mais uma vez ele está muito debilitado. Então talvez seja um momento ali de sacrifício para dar uma chance para os outros viverem. Eu acho que seria um encerramento muito digno do personagem, mas eu não quero isso para ele e espero que o Oda não faça isso. Dentro do cenário também existe o famoso Usopp, né? Ele promete aí, desde 1000 capítulos atrás, ter uma performance brilhante em Elbaf, mas ninguém espera mais nada. Eu acho muito difícil, mas talvez essa expectativa frustrada em relação a ele seja o que faça o momento ser absolutamente incrível. Nunca se sabe, estamos falando de One Piece e o Usopp pode ser, mano, pode encontrar algum gancho ali no próprio discurso de Imu para usar contra ele na resenha, mas muito improvável, mas a gente no fundo do coração ainda torce. Agora, duas possibilidades que me chamam a atenção. A primeira é a Gunko, tá? O Oda investiu bastante tempo desenvolvendo ali o personagem, trazendo um flashback num momento que muita gente questionou, só que parece que agora tudo pode começar a fazer ainda mais sentido. Se ela despertar, né? Se ela despertar os seus olhos, que tem algum poder especial que a gente ainda não sabe, eles realmente podem solucionar todo esse cenário de alguma forma que a gente ainda desconhece, né? Então pode haver algum tipo de interferência que ela possa causar em Imu, até por ter sido alvo de posse dele. Então acho que existe algum desenvolvimento através dela que pode solucionar todo esse cenário, por mais escabroso que seja. Talvez a Gunko, né, por ter sido possuída por Imu, entenda algum tipo de vulnerabilidade dele, saiba que, por exemplo, se ele ficar determinado tempo em Elbaf, se eles ganharem quantos minutos forem, ele vai ser obrigado a voltar para Marejoa devido à doença que ele está sofrendo. Enfim, eu acho que a Gunko é uma chave muito interessante para essa situação. E claro, né, eu acho que vale a gente se aprofundar nessa própria condição do Imu, né? O Oda deixou claro que ele não deveria estar em Elbaf. Permanecer longe de Marejoa coloca um preço para ele. É caro, é custoso, ele chegou lá sangrando, ele chegou lá sofrendo. E talvez essas limitações comecem a aparecer conforme a batalha se prolonga, fazendo ele ter que voltar imediatamente para a Terra Sagrada. E aqui eu penso numa última hipótese que, para mim, isso aqui seria absolute cinema. Em Egghead, ficou evidente que o Imu possui algum tipo de ligação direta com os Gorosei. Quando eles sofrem o impacto do Haki do Rei de Joy Boy, o Imu também sente esse efeito mesmo estando em outro lugar muito distante. Então, imagina aqui comigo. Enquanto toda a atenção tá voltada para Elbaf, tá todo mundo batalhando ali na Terra dos Gigantes, mas por outro lado, o Barba Negra ou o Dragon atacam a Terra Sagrada e começam a derrotar, melhor, começam a matar os Gorosei. Se essa conexão realmente existir, cada Gorosei derrotado pode enfraquecer diretamente Imu, mudando completamente o rumo da batalha. No fim das contas, eu acho que esse é um momento, cara, muito interessante mesmo para One Piece, que abre margem para um novo despertar para o Luffy, né? No caso, uma evolução da quinta marcha, sendo outra forma dela, ou até a sexta marcha. O Oda pode criar um cenário em que os Chapéus de Palha vão ter que se virar completamente sem o Luffy. Então tudo encaminha para cenários e situações muito interessantes. E agora eu quero saber de vocês, acreditam na sexta marcha? Se o Luffy por acaso tiver impossibilitado de lutar contra Imu devido a esses ferimentos, o que poderá salvar o país dos gigantes? Deixa nos comentários, tá? Comenta aí, faz sua teoria, se inscreve no canal também, deixa aquele like. E é isso, galera, tamo junto, muito obrigado por me assistir e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!